Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro, imagine que lá fora as pessoas estão a morrer de sede porque a água está muito cara e o Estado tem na sua mão uma garrafa de água e não a distribui. Isto aqui foram os últimos 4 anos das políticas de habitação. As casas foram subindo, as pessoas precisavam e o Estado falhou e nem sequer disponibilizou às pessoas as casas que eram suas. Eu já lhe disse e volto a repetir, o grande problema da política de habitação foi não terem tido a capacidade de dar ao mercado aquilo que ele precisava, as casas que são do Estado e que deixou as pessoas a precisar dessas mesmas casas. Portanto, o senhor fala, mas na verdade não fez nada neste campo. Está sempre a dizer que agora é que vai começar a grande política do nosso país, porque o Estado estava a falhar. O nosso país tem 100 anos de política de programas de obras públicas. O que se divide é entre governantes que conseguiram fazer e aqueles que não conseguiram fazer. E o senhor faz parte dos que não conseguiram fazer. Portanto, nós vamos agora, neste momento, olhar, e é a nossa grande preocupação, PSD, é o que é que aconteceu aos edifícios do Estado que deviam ter vindo nestes últimos 3 anos de mercado especulativo e de taxas de juros baixas, que era uma ótima conjuntura para os dar ao mercado e às pessoas. O que é que aconteceu a esses edifícios, que é a boa gestão da coisa pública? Ora bem, os senhores deram esses edifícios ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e colocaram esse fundo na gestão da Fundistamo. Portanto, em que ponto é que nós estamos? A vossa decisão, isto é uma decisão política, decidiram fazer isto, pegaram nos edifícios do Estado em 2016 e entregaram-nos à Fundistamo para gerirem. O que disseram é, estes edifícios estão arruinados, então eu vou buscar dinheiro à Segurança Social, portanto o dinheiro das nossas pensões, os tais 1.400 milhões, que são os 5% que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social pode utilizar em fundos, vou usar o dinheiro das pensões dos portugueses para fazer obras nestes edifícios. Portanto, no fim do dia eu vou pôr na Fundistamo um total de quase 2.000 milhões de euros para gerir, por decisão vossa, para fazer a tal política de rendas baixas. Mas porquê é que nós discordamos tanto disto? É isto que esta é que é a minha grande angústia. Nós achamos que este programa é muitíssimo arriscado, porque a ideia é que no final do dia vão ter 3 a 4% de rentabilidades garantidas, como o Sr. Ministro disse na sexta-feira. Ora, se o Sr. Ministro olhar para os fundos da Fundistamo, aqueles que a Fundistamo tem e que já geriu, se olhar para 2014, os fundos tinham uma rentabilidade de 1,15%. Mas se olhar para 2017, em que o mercado já estava mais vivo, essa rentabilidade foi de 2,58%. Portanto, dizer que estes fundos vão ter uma rentabilidade garantida de 3 a 4% é um risco brutal. Brutal. Portanto, vão pegar nos edifícios do Estado, que deviam ter servido para os últimos 3 anos de mercado especulativo, isto é só dos últimos 3 anos, específicos da sua altura, e vão pegar no dinheiro da Segurança Social, portanto, as reformas dos portugueses, vão fazer um programa de obras públicas e entregaram-no à Fundistamo para fazer. A minha pergunta é a seguinte, Sr. Ministro. Se este fundo não tiver a rentabilidade garantida de 3, 4% que os senhores anunciam, ou seja, nós vamos pôr lá o dinheiro da Segurança Social, os 1.400 milhões, os tais 5% que podem estar em fundos de baixo risco, portanto, vamos assumir que isto é um fundo de baixo risco. Se estas rentabilidades não se forem asseguradas, portanto, a Segurança Social põe lá o dinheiro e não consegue tirar lá os 3% que supostamente devia tirar, quem é que vai assumir o risco desta operação? Esta pergunta é bastante importante. Portanto, eu parece que as minhas perguntas é muito claro o que eu estou aqui a dizer. Eu gostava mesmo que o senhor me dissesse quem é que vai assumir o risco se o dinheiro da Segurança Social desaparecer, do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, desaparecer porque o fundo não der os 3, 4% que está suposto dar por aquilo da maneira como ele está descrito. Portanto, esta é a minha grande pergunta. Eu, quando vou perguntando do Código dos Contratos Públicos, eu sei, não me engano, eu sei, isto é uma decisão vossa, criaram isto desta maneira para ele sair do Código da Contratação Pública e para ficar no fundo. Eu não estou a dizer que é de propósito, nem estou, é o que é. Meteram-no no fundo e a partir do momento em que é um fundo, foi uma decisão política, pegar nisto tudo e meter num fundo, podia ter sido o Governo a fazer tudo, isto não tinha que ser assim, optaram por pegar nos edifícios e no dinheiro e enfiar no fundo, a partir daí é a CMVM que vai fiscalizar e não o Código dos Contratos Públicos. Mas é uma decisão política, não é uma decisão jurídica, nem técnica, nem decorre da lei. Portanto, foi uma decisão política com a qual discordamos, mas acima de tudo porque achamos que estes 3, 4% não vão acontecer, o dinheiro da Segurança Social pode desaparecer, que tipicamente até à data foi sempre investido em dívida pública, porque era o mais seguro. Esse dinheiro vai desaparecer e, portanto, a nossa pergunta é, quando ele desaparecer nas construtoras,
quem é que o repõe na Segurança Social? A quem é que cabe o risco? Quem é que é a pessoa responsável pelo risco desta operação? É uma pergunta que eu tenho, se me conseguir responder, agradecia muito o esclarecimento.